Uniclac. Fala turma, tudo bem? Vamos começar agora a nossa parte de estudo, nosso módulo de estudos, vamos chamar assim, sobre as equações, ok? E vamos focar nas equações, obviamente, que caem muito em concurso público, que normalmente são as equações de primeiro grau, as equações de segundo grau e, eventualmente, equações biquadradas, beleza? Vamos começar pelas equações de primeiro grau. Eu vou ser muito objetivo, eu sempre repito isso, vocês devem estar cansados de ouvir, mas é porque aqui a gente precisa de zero mimimi, a gente precisa de objetividade. Temos que caminhar a passos largos, porém com firmeza, com solidez, ok? Então eu não vou ficar falando muito, discorrendo muito sobre conceitos que não são pertinentes para se realizar provas de concurso. A gente vai ser objetivo. Vamos olhar como isso daqui cai em prova, beleza? Então bora lá. Equações de primeiro grau, nesse momento, a gente vai começar aqui, né? Vamos começar no começo e falando de uma definiçãozinha básica, não vamos nos prolongar, como eu disse, vamos direto para as coisas objetivas. Então, a palavra equação, ela deriva do latim, mas ela tem como significado, o que significa equacionar? Significa igualar, ok? Significa igualar alguma coisa. Ela vem do latim equatione, né? Mas ela significa colocar em igualdade termos matemáticos, parâmetros matemáticos, beleza? As expressões numéricas são separadas pelo sinal de igualdade, então esse sinal de igualdade, depois a gente vai discutir sobre isso, ele funciona como se fosse uma balança, né? Um equilíbrio entre os meus membros da equação. O primeiro membro da equação, geralmente a gente fala, esse lado, aquele lado, mas os nomes técnicos, os nomes matemáticos para os lados da igualdade chamam-se membro. O primeiro membro e o segundo membro. O primeiro membro do lado esquerdo da igualdade, obviamente quando eu estiver aqui de frente para a igualdade, eu vou olhar para ela aqui, do lado esquerdo eu tenho o primeiro membro, do lado direito eu vou ter o segundo membro da igualdade. E esses membros funcionam com o sinal de igualdade, equilibrando a minha equação. Essa igualdade leva o nome de sentença matemática aberta, ou equação. Quem estudou raciocínio lógico alguma vez para concurso, entende com clareza agora por que isso aqui é uma sentença aberta. Mas se você não estudou também não tem problema. Tá? O que é uma sentença aberta? Por exemplo, eu coloquei aqui uma equaçãozinha simples. 1 mais x igual a 3. Galera, esse x, ele pode assumir, teoricamente, valores. Por enquanto eu não sei o valor desse x, essa equação é chamada de aberta, de sentença aberta. Sentença aberta por quê? Porque, por hora, neste momento, esse valor de x é desconhecido, ele está em aberto, ele poderia assumir valores, ok? Então, sentença aberta ou equação, beleza? O conjunto de valores que tornam uma equação verdadeira é chamado de conjunto solução. Quer ver? Vamos voltar um pouquinho, ó. Essa equação, 1 mais x igual a 3, ela tem uma solução. Ela tem uma solução verdadeira e tem soluções falsas também. Então, quando o x assume o valor 2, por exemplo, o valor 2, 1 mais x sendo 2, realmente me resulta em 3. Então, essa é uma sentença verdadeira. E a partir do momento em que o x assume um valor, eu posso atribuir um valor para x, aí, vamos supor numa questão, o enunciado me diz o valor que o x vai assumir, a partir desse instante, eu não chamo essa sentença mais de aberta, porque ela recebeu um valor. Ela é uma sentença aberta apenas no momento, no instante em que não sabemos o valor de x. A partir do instante em que x fica conhecido, ele assume um valor real, né, um valor numérico, aí, um valor real, essa sentença não é mais chamada de aberta, ok? Beleza? Ah, mas pode ser que o x assuma um outro valor, pode ser que o enunciado diga para mim que o x vale, vamos supor, uma questão assertiva, lógico que não vai cair tão simples assim, mas tá? Vamos trabalhar com hipóteses. Vamos supor que a sentença falou para mim, o enunciado falou para mim, que o x assumiu o valor 7. Valor 7. A partir do instante que o x assume o valor 7, a sentença não é mais aberta, ficaria 1 mais 7 igual a 3. Essa conta não bate. Esse resultado não é verdadeiro, ele é um resultado falso, não é verdade? Então uma sentença é uma parte matemática, uma equação matemática, em que o x pode assumir valores. Enquanto
sentença está aberta, o x não está assumindo valor algum, existem hipóteses para o x, inclusive hipóteses verdadeiras ou hipóteses falsas. Mas a partir do instante em que o x recebe um valor atribuído ou pelo enunciado ou pelas alternativas, as alternativas também podem sugerir valores para x, a sentença não é mais aberta, ela assumiu um valor, portanto é uma sentença fechada, a gente pode chamar inclusive de proposição, é uma proposição verdadeira ou falsa, beleza? Mas essa proposição ela só terá um valor verdadeiro quando o x assumir um valor que fecha essa conta, onde o valor fica correspondente, nesse caso, realmente a 3. 1 mais 2 no caso. Então isso nós chamamos de conjunto solução. O conjunto solução é o conjunto verdade para o x. Então nesse caso, o x ele teria que assumir o valor 2 para que a sentença ficasse verdadeira. Beleza? Então nós dizemos que a solução é 2. Simples assim. Vamos lá? Vamos a alguns exemplos aqui, ó. Olha esse primeiro exemplo, ó. 2x mais 4 igual a 6. Esse 2x aqui, quando um valor numérico, né, ele vem acompanhado de uma incógnita, a incógnita é essa letra, nós estamos colocando x, mas poderia ter sido qualquer outra letra, Z, W, K, J, não importa, beleza? Esse x, ele está multiplicando esse 2, é implícito essa multiplicação. Quando ele vem juntinho, assim, ó, 2x, 3x, 4x, beleza? Ou outra letra qualquer, 4y, 4z, 3z, é implícito uma multiplicação. Então é 2 vezes x mais 4 igual a 6. Qual é o valor que soluciona essa equação? Nós aprendemos lá na matemática básica, lá na escola, que isso aqui é resolvido assim, ó. 2, implicitamente é vezes x, né? Mais 4 igual a 6. Lembra disso aqui que a professora fala pra gente, ó? Inverte o 4, deixa o x isolado. Isolado significa, olhe para a igualdade, faça tudo para que o x fique sozinho desse lado aqui, ó, no primeiro membro da igualdade. Poderia ter sido no segundo, mas como o x está no primeiro, vamos isolar ele no primeiro membro. Manda o 4 para lá, inverte o sinal. A gente está fazendo na base do macetezinho aqui. As regras matemáticas, a linguagem matemática é um pouco mais rígida, mas para a gente caminhar com rapidez, né, com a velocidade que a gente precisa, vamos falar assim. E a partir do instante que eu inverto o número, eu inverto a operação que ele faz. Então aqui ficaria menos 4. Professor, eu sou formado em matemática, você está ensinando do jeito que não é o que a didática fala, ele fala para subtrair dos dois lados. Eu sei, galera, mas nesse momento nós precisamos de tempo. Concurso público é tempo, você tem em média 3 minutos para fazer uma questão. Então vamos lá. 6 menos 4, 6 menos 4 é 2. Portanto, esse 2 aqui permanece e esse 2 aqui eu vou mandar de novo na basinha do macete, dividindo. 2 dividido por 2, x vale 1. Então, o que eu encontrei? Eu encontrei a solução. O valor que soluciona essa equação é 1. Nós representamos isso com uma chave e o algarismo aqui dentro. Beleza? Abre chave, fecha chave, coloca o algarismo da solução ali dentro. E isso é feito, né, para diversos tipos de equações. Essa equação, de fato, já a gente vai caracterizar ela é uma equação de primeiro grau. Mas existem equações, que nós vamos estudar num próximo vídeo, mas vamos adiantar apenas um detalhe sobre ela, que são as equações de segundo grau. Por exemplo, x ao quadrado é igual a 4. E aí nós temos que a solução pode ser menos 2 ou 2. Por que isso, professor? Então, quando o x está ao quadrado e eu digo que ele é igual a 4, nós resolvemos isso assim, de novo, para caminhar com a velocidade que precisamos. Para eliminar esse quadrado, nós aprendemos que coloca-se uma raiz lá no segundo membro, no 4. Mas essa raiz, ela é feita mais ou menos, né? Porque existem resultados positivos e negativos para essa raiz. Então, o x vai ser mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2. Então, nós falamos que existem duas soluções. Uma solução negativa e uma solução positiva, neste caso, do x quadrado, que usando novamente a linguagem de equações, esse x ao quadrado caracteriza aqui uma equação de segundo grau, beleza? Então essa é a solução deste segundo exemplo, galera. Beleza? Tá lembrando aí? Para muita gente isso aqui vai ser uma revisão, né? Para outros não tem problema se está vendo pela primeira vez. É só acompanhar direitinho que dá certo. Agora olha um caso interessante, ó. Ele coloca aqui
0x, no terceiro exemplo, mais 1 igual a 1. Mais 1 igual a 1. Beleza. Galera, isso aqui é importante, ó. No caso do zero, vamos pensar um pouquinho sem precisar fazer muita conta. Nesse caso do zero, o zero está multiplicando o x. Qualquer valor que esse x assumir, se eu colocar no valor desse x 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 10.000, se eu colocar inclusive valores negativos, menos 1, menos 2, menos 5, pelo fato de que o x está sendo multiplicado por zero, qualquer coisa que eu multiplicar por zero aqui vai zerar essa parte da minha equação. Ela vai dar zero, não importa o número que eu colocar lá, isso é um princípio matemático. Múltiplos de zero, qualquer coisa que eu multiplique por zero vai zerar. Não importa o valor, 0 vezes 1, 0 vezes 2, 0 vezes 1000, 0 vezes menos 1000, pode ser valor negativo. Frações também, 0 vezes meio, 0 vezes 1/3, vai zerar. Isso resulta, então, apenas essa parte, que 1 é igual a 1. Não importa o valor que eu esteja multiplicando x. É por isso que a solução dessa última equação está assim, ó. A solução dela é R. O que isso quer dizer? R. São todos os números reais. Lembra que a gente falou sobre isso lá nos primeiros vídeos? Números reais. Números positivos, números negativos, frações, dízimas periódicas, inclusive dízimas não periódicas, beleza? A única solução que não cabe aqui são os valores dos números complexos, por exemplo, tá bom? Isso a gente nem vai falar por enquanto, mas cabe todas as soluções reais, sendo que esse x, eu vou apenas lembrar disso, poderia assumir qualquer valor que esta multiplicação daria zero. Qualquer valor dentro do conjunto dos reais. Galera, resumindo, o conjunto dos números reais é o conjunto dos números que nós trabalhamos de maneira geral, ok? Não representa todos os conjuntos numéricos, tá? A gente tem um conjunto chamado lá de números complexos, que não cabe a gente mencionar agora, mas só não cabe ali dentro esse conjunto, o conjunto dos números complexos. São chamados de números imaginados. Beleza? Tranquilinho, tranquilinho? Vamos evoluir aqui, então, dentro do nosso assunto equações, galera. E, neste momento, nós vamos nos apegar às equações de primeiro grau, equações de primeiro grau. Então, o que são as equações de primeiro grau? Vamos ver aqui, ó. Em uma equação de primeiro grau, ocorrem apenas operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. As operações básicas, tá? A matemática básica aqui, ela não é sofrível, ela é de boa. Desde que você trabalhe, tá? Faça exercício, a gente vai fazer aqui uma bateria de questões também. A gente não vai precisar trabalhar uma matemática extremamente complexa. Eu preciso ter o domínio da matemática fundamental. Fundamental no sentido de aquela base matemática, né? A matemática que nós chamamos de matemática básica mesmo. Vamos lá? Assim, é possível reduzir uma equação de primeiro grau à forma ax mais b igual a zero. A equação de primeiro grau, ela tem uma estrutura básica, onde eu posso estruturar ela dessa forma que ele está falando. Ela é ax mais b igual a zero. Porém, nem sempre ela vem bonitinha com essa estrutura. O que eu estou dizendo? Que uma equação de primeiro grau, ela poderia ter uma forma assim. Por exemplo, ó, 2x mais 8 igual a zero. Onde esse a assume um valor numérico, um valor real. Nós acabamos de explicar, né? Valores reais. O a assume um valor real e o b assume um valor real também. E esse x normalmente é a minha incógnita, é o valor que eu quero descobrir, normalmente, tá? Ele pode fazer algumas variações disso, mas normalmente ele quer que você encontre esse valor de x. Mas nem sempre ela vem bonitinha assim, ó, com essa estrutura. Ela pode vir de formas diferentes. O que o enunciado está dizendo aqui, o que o conceito na realidade está dizendo, é que ela pode ser reduzida. Se eu trabalhar, se eu movimentar a minha equação, ela pode ganhar essa cara aqui, essa estrutura aqui, beleza? Então isso são equações de primeiro grau. Um outro detalhe importante é o fato dela ser caracterizada como primeiro grau. Por que ela é de primeiro grau? Pelo fato de que o expoente de x, que não aparece aqui na realidade, é implícito. Implícito quer dizer que vale 1. O expoente para minha incógnita, o expoente para minha letra. Incógnita, letra, valor desconhecido, é uma coisa só. Nós estamos procurando um valor ali dentro. Esse valor incógnita, é uma letra.
Normalmente nós usamos x, mas poderia ser y, por exemplo, não tem problema. Então esse x aqui, ele não aparece expoente. O expoente implícito dele, o expoente que não aparece, é o número 1, não é o número 0, é o número 1, tá? Até porque o número 0 é uma outra coisa no expoente. Beleza? É o número 1. Então, essa equação é de primeiro grau pelo fato do expoente da minha incógnita ser igual a 1. Se fosse 2, o expoente máximo do x, 2, segundo grau. Se fosse 3, terceiro grau. Beleza? O maior expoente de x aqui é o número 1. Ok? Então, essa é a estrutura básica aí de uma equação de primeiro grau. Ok? Mas olha só, por exemplo, observe alguns exemplos de como manipular as equações com o intuito de isolar a incógnita. E aqui nesse caso, ó, ele me deu uma coisa diferente. Ele me deu aqui uma equação que não está com aquela cara lá que a gente tinha. Ó. Ele deu 5, abre um parêntese, x menos 3 igual a menos 2, x menos 1. Dentro do parêntese ali também. E aí como que eu faço para brincar, para manipular essa equação aí, a fim de encontrar a minha solução? A fim de encontrar o meu x. Galera, o que eu vou fazer nesse caso? Ó, deixa eu ganhar uma telinha branca aqui. Vou escrever a equação novamente. Ó. Ela é 5. Aí aqui dentro tenho x menos 3 igual a menos 2 x menos 1. Vamos lembrar como se resolve isso? A gente vai trabalhar em cima de exemplos, em cima de modelagem, onde eu quero encontrar, de uma maneira, logicamente, mais rápida, essa incógnita, esse valor de x. Nesses casos aqui, é implícito também uma multiplicação desse número pelos valores que estão dentro do parênteses, ó, deste número pelos valores que estão dentro do parênteses. Então a gente aplica uma propriedade que chamada distributiva. Alguns chamam, vamos fazer o método do chuveirinho. Tá bom, não tem problema, pode chamar assim. Beleza? O importante é que você faça correto. E nós multiplicamos 5 vezes x, 5x. Olha lá, ó. Belezinha. 5x menos 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15. Igual, aqui, a mesma coisa, ó. 2 vezes x, 2x. Negativo, né? Por causa do sinal, ó. Agora, olha o detalhe muito importante, que a gente não pode dar bobeira. O 2 vezes 1 aqui é 2, mas olha só, joguinho de sinal da multiplicação. Na multiplicação, quando eu multiplico sinais iguais, o resultado aqui dá positivo. É aquele famoso menos com menos dá mais, lembra? Eu não gosto de falar assim. Eu gosto de lembrar apenas o seguinte. Em multiplicações ou divisões, vale para divisão também. Multiplicação de números com sinais iguais, resultado positivo. Multiplicação de números com sinais diferentes, resultado negativo. Simples assim. Bom, o próximo passo agora é isolar a incógnita. Lembra do negócio de isolar? É pegar tudo que tem x e colocar de um lado só. Lado só, que lado, Anderson? Referência à igualdade. Quando eu falo lado, olha para a igualdade. Primeiro membro, segundo membro, né? Ou para lá e para cá, não tem problema. Eu pego esse x e mando aqui, ó, no primeiro. Consequentemente, o que não tem x, que no caso é esse 15 aqui, vai lá para o segundo. É para o outro lado. Então, o 5 que já estava aqui, vai receber o menos 2, trocando de sinal. E o 2, pode colocar logo no começo esse 2. Quando ele é positivo, não precisa colocar o sinal na frente, tá? Quando ele é positivo, é implícito também aqui positivo, ó. Mas ele vai receber o 15. O 15 também negativo, invertendo o sinal. Olha lá, ó. Beleza? Não pode esquecer dessa inversão de sinal, tá, galera? Então, o x somado aqui vai dar 7x, igual, ali vai dar 17. E aí, x será igual a 17 sobre 7. Essa divisão não dá exata, não tem problema. O meu conjunto de solução aqui pode sim ser uma fração. 17 sobre 7. Belezinha, galera? Tranquilos e calmos? Olha lá, ó, a forma de se resolver, portanto, uma equação de primeiro grau para quando eu vou aplicar a minha propriedade ali, a minha propriedade distributiva, beleza? Facinho, ok? Copia aí, belezinha. Vamos fazer mais exemplos aí para a gente verificar como se resolve situações de equações de primeiro grau. Aqui a gente está tentando dominar uma matemática básica primeiro, tá?
Pausa aí, copia, vou apagar, vai lá. Vamos para os próximos exemplos. Bora lá, bora lá, bora lá. Prontinho. Seguinte, fizemos aqui esse primeiro caso. Agora lá, vamos trabalhar uma matematiquinha básica para mais 4 casos aqui. Como que se resolve esses 4 próximos casos, tá bom? Bom, eu vou fazer esse aqui mesmo, o espaço vai dar. Eu tenho aqui frações, uma fração no primeiro membro da igualdade e uma fração no segundo membro da igualdade. O que compensa fazer nesses casos, Anderson? A gente vai encontrar muitos casos assim. Aqui o que compensa é fazer regra de 3, multiplicação cruzada, começando pelo x. 2 vezes x, 2x. 4 vezes 5, 20. Portanto, x será 20 dividido por 2. Portanto, x será igual a 10. Eu posso escrever a solução assim, ó. Solução é 10. Fácil, simples, bem de boa. Mesmo caso, se eu tiver número negativo, não tem problema. Ah, se tiver negativo dá para fazer do mesmo jeito ali, Anderson? Sim. A única coisa que muda dessa equação para aquela lá é que ali, lógico, além dos números serem um pouco diferentes, é que tem um número negativo aqui no denominador. Não tem problema. Pode fazer também multiplicação cruzada, não importa se tem número negativo não. Desde que você faça o jogo de sinal, né? 2 vezes x, só separar aqui, 2x igual 3 vezes 4 é 12, mas vai ficar 12 negativo, beleza? Porque aqui, se não aparece sinal, é mais com menos, ou simplesmente sinais diferentes dá negativo. Então vai ficar 12 dividido por 2, x igual a menos 6, ok, ou solução igual a menos 6. Beleza? Então temos aí os 2 primeiros exemplos. Aqui os exemplos de baixo mudam um pouco, então anotem esses aí, pausem o vídeo, terminem de anotar e eu vou colocar uma tela branca para resolver esses 2, porque não vou ter espaço, tá? Beleza? Copiou aí? Vamos lá. Deixa eu colocar uma telinha branca. Bom, o próximo exemplo traz a seguinte situação, ó. X mais 2 sobre 6, mais 2 sobre 6, igual a 5 terços. 5 terços. Como que se resolve isso? Galera, da mesma forma, regra de 3. Porém, eu tenho que levar em consideração o seguinte, esse 3 aqui, ele não está multiplicando um valor só, ele está multiplicando esses dois. Então esse 3, se você quiser fazer mais passo a passo, você tem que colocar esses dois valores no parênteses, ó, para depois você fazer a distributiva. Poderia fazer direto, Anderson, aqui, 3 vezes x, 3 vezes 2? Pode. E o 6 vezes 5, que me vai dar 30. Sabe por que compensa você fazer assim? Porque esse 3 ele pode passar dividindo direto. Existem 2 métodos para resolver esse problema. Eu vou fazer das duas formas, tá? Eu poderia pegar esse 3 e mandar lá do outro lado, né, no segundo membro dividindo, e aí ficaria aqui apenas o x mais 2, nem precisaria do parênteses mais, ficaria 30 dividido por 3. Pode fazer assim, Anderson? Sim, pode. Igual 30 dividido por 3 vai dar 10. E aí eu coloco o 2 lá no segundo membro, invertendo o sinal. Então eu encontrei que o x vale 8. X vale 8. Ou solução, x vale 8, ou solução 8. Ok? Ah, mas e se eu chegar nessa situação, Anderson, e eu não lembrar de mandar o 3 para lá? Eu na hora me deu um negócio lá e eu fiz a distributiva. Vai dar o mesmo resultado? Vai sim. Vai sim. Se você fizesse, ó, segunda possibilidade, tá? Então se eu não fizesse aqui dividindo, inventasse de fazer a distributiva, não ia dar errado não, ó. Se eu fizesse, né, não cometesse erros de cálculo. 3 vezes x, 3x, 3 vezes 2, 6, beleza? Igual a 30. Olha lá, ó. Aí eu teria que mandar o 6, né? Então ficaria 3x igual a 30 menos 6.
3x igual. Quanto que vai dar? 30 menos 6. Faz aí. Quanto que vai dar 30 menos 6? Não vai dar 24? Vai ou não vai? E aí eu vou ter x igual a 24 dividido por 3. Fala pra mim quanto que é 24 dividido por 3. Não é 8? É a mesma coisa. Ó. Então a solução continua sendo a mesma. A solução continua sendo 8. Beleza? Facinho? Fácil demais, né? Muito fácil. Pausa aí, anota, vê direitinho passo a passo, depois tenta refazer, revisa as aulas. Importante revisar as aulas, né? Não deixa acumular muito, não. Estuda uma, já revisa, estuda outra, já revisa. É melhor, tá bom? Apagando. Vamos lá. Vamos para o próximo e último exemplo. Essa parte aqui é como se fosse uma revisão da minha matematiquinha básica, né? Ok, ok? Tá bom, Anderson. Então vamos lá. Próximo exemplo. 12 menos x sobre 3. Agora olha o detalhe, ó. Tem um mais 1 aqui, só que esse mais 1 não tá na fração. Ele tá lá fora, ele tá inteiro lá do outro lado, lá do lado, ó. No mesmo membro da igualdade, mas separado da fração. E aqui eu tenho x sobre 2. Será que eu poderia fazer multiplicação cruzada aqui? Galera, até pode fazer multiplicação cruzada, mas não do jeito que ela está aqui. Não do jeito que esses números estão. Eu teria que fazer um ajuste antes. Que ajuste? Eu teria que lembrar, olha, que nesse número inteiro aqui não tem denominador, mas existe, na verdade, um denominador sim para ele, também implícito. Toda vez que não existe denominador em um valor que está inteiro, eu posso pensar que o denominador dele é 1. Não é verdade? Até porque se eu dividir 1 por 1, não vai mudar o resultado. 1 dividido por 1 é ele mesmo. E assim, da mesma forma, se fosse 2. 2 eu posso fracionar por 1. Por quê? Porque 2 dividido por 1 é o próprio 2. Se fosse 3, eu poderia fracionar também por 1. 3 dividido por 1 é o próprio 3. Beleza? Não posso esquecer disso, tá? Isso é fundamental. Beleza, Anderson. Aí aqui eu tenho uma soma, não é multiplicação. É uma soma. Se aqui for uma soma ou uma subtração, galera, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o tal do MMC. Já vimos em algumas aulas aí anteriores, não vimos? O que é o MMC? O mínimo múltiplo comum? Agora deixa eu falar para você. Você não vai fazer o MMC entre 3, 1 e 2, né? Você não vai. Por quê? Porque basta você pensar o que é o MMC. O MMC é o menor múltiplo em comum desses 3 números aqui. Quando tem 1, uma outra dica, você nem precisa fazer o MMC do 1, na verdade. Você só precisa fazer do 3 e do 2. Qual é o mínimo múltiplo comum do 3 e do 2? Galera, mínimo múltiplo comum, pensa na tabuada. Qual é o menor resultado em comum na tabuada do 3 e do 2? Não é o número 6? O menor resultado em comum? Porque olha só, faz 3 vezes 1. Resultado é 3. Não tem 3 como resultado na tabuada do 2. 3 vezes 2, 6. Tem 6 como resultado na tabuada do 2? Tem. Porque a tabuada do 2 é 2, 4, 6, resultados, né? Resultados. 2, 4, 6. Tem 6 na tabuada do 3 e tem 6 na tabuada do 2. É o menor valor comum. Esse é o mínimo múltiplo comum. Anderson, e se eu quiser fazer aquele esquema lá da faturação? Tá, você pode até fazer, mas você vai perder tempo quando os números são números pequenos, né? Os números não são grandes. Você teria que dividir por 2. Aí o 3 não dá, você iria repetir. 2 dividido por 2 vai dar 1. Já está fatorado, né? Quando dá 1 terminou. Então, o próximo número primo é o 3. 3 dividido por 3 é 1, quer dizer que eu fatorei. E aí o MMC não basta multiplicar esse por esse, ó. 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Nós já sabíamos que era 6. Seria desnecessário fazer essa conta para esses números que são tão óbvios. Basta eu pensar o significado do MMC. E aí eu coloco aqui, ó, no primeiro membro e no segundo membro o valor desse MMC. A regrinha é dividir o número de baixo, que é o denominador, e multiplicar o que está em cima, que é o numerador ou os numeradores. Dividir o que está embaixo e multiplicar o que está em cima. Dessa forma.
Quanto que é 6 dividido por 3? 6 dividido por 3 é 2. E aí eu vou multiplicar o 2 pelo que está em cima. Eu vou deixar assim no parênteses, ó. Multiplicar o 2 pelo que está em cima. Mais, que é esse sinal, 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 1, o próprio 6, já vou colocar direto. Divide e multiplica. Acontece que 1 é fácil, né? 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 1 é o próprio 6. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes x, 3x. Pronto. Feito isso, o que vai acontecer com o meu denominador aqui? Como ele é igual, ó, dos dois membros da igualdade, é o mesmo algarismo, eu vou cancelar, eu vou simplificar, beleza? Sobrando apenas isso aqui, ó. 2 vezes 12 é 24. Menos 2 vezes x, 2x. E esse 6 não está no parênteses, eu vou apenas repeti-lo. Aqui, ó, 3x. Ok? Belezinha? Tudo que tem x eu mando para o mesmo lado, ou o mesmo membro da igualdade. E o que não tem x eu inverto e mando lá para o outro membro. Ok? Vou separar aqui apenas por questão de espaço. Então, esse menos 2 vai receber o 3. Menos 2x menos 3x. Lembrem-se que esse 3 não tinha sinal, então ele é positivo, por isso que ele foi negativo. E para lá vai, se eu quiser mandar esses dois números aqui, ó, o 24 e o 6, já somados, ó, quanto que vai dar 24 desse lado, né? O 24 mais o 6 aqui vai dar 30. Só que se eu mandar ele para lá, ele vai ficar menos 30. Belezinha? Tranquilos? Menos 2 menos 3, menos 5. Conserva o sinal e soma. Ali não é multiplicação, tá? Tem gente que fala menos com menos dá mais. Não é isso. Ali não é conta de vezes que eu estou fazendo. É uma subtração de menos 2 por 3. Menos 3. Tá certo? Menos 2 menos 3, menos 5. Conserva-se o sinal e soma os valores. Por isso que eu não gosto daquele negócio de menos com menos dá mais, tá certo? Porque nas multiplicações e divisões, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Ali não é multiplicação nem divisão. Ali é, conserva-se o mesmo sinal que está ali, sinais iguais, né? Sinais iguais. Conserva-se o mesmo sinal e soma-se ali os algarismos, os valores. Soma-se o 2 com o 3. Então por isso deu menos 5. Isso vai dar igual a menos 30. Lembra daquele esqueminha que a professora ensinava? Quando está negativo para o x, multiplica por menos 1 aqui no cantinho. Quer dizer que eu vou inverter os dois sinais. Nesse caso, vou inverter os dois sinais. Então vai ficar positivo e positivo. Vai ficar 5x e 30. Positivo. Então eu apenas divido 30 por 5. 30 por 5 vale, dividido por 5 vale 6, galera. Vale 6. Então eu posso falar que a solução nesse caso é 6. Beleza? Esse é o último exemplo dessa nossa revisão aqui de matemática básica, um exemplo relevante, importante, porque eu tinha um algarismo aqui que não estava fracionário. Então eu tinha frações, mas de forma dispersa, de forma solta, que eu tinha um número inteiro. Como que eu faço isso, então, quando eu tenho frações e de forma dispersa ali eu tenho um número inteiro? Em qualquer lugar, esse número inteiro poderia ter para cá ou para lá, não importa, eu teria que fazer o MMC, beleza? É um caminho mais assertivo, é um caminho mais seguro, ok? Beleza? Então pausa aí, termina de anotar, vou apagando enquanto isso. Vamos lá. Vamos caminhando com a nossa explicação, né? Certo? Facinho, de boa? Bem de boa, né? Pronto. Fizemos esta daqui. Bom, essas equações do primeiro grau, elas trazem apenas uma incógnita, beleza? Na próxima parte do vídeo, nós vamos fazer equações onde nós temos mais do que uma incógnita. Incógnita, lembra? É o valor desconhecido. Incógnita é o valor que eu estou procurando, é o valor procurado. Até o momento, o valor desconhecido nós chamávamos de x. Apenas este valor não era conhecido, não era sabido. Agora nós podemos ter equações de segundo grau onde nós desconhecemos mais do que uma incógnita. Desconhecemos mais do que um valor. E aí, normalmente, nós trabalhamos com equações onde não pode ter mais, mas o comum, o corriqueiro, que cai em prova de concurso público.
seria equações de primeiro grau, onde nós não possuímos dois valores. Ou seja, nós temos duas incógnitas. Poderia acontecer mais, tá? Só que normalmente quando aparecem mais incógnitas, esse não é um problema que é resolvido por equações. Ele vai cair lá no problema de matrizes. E por enquanto nós estamos preocupados com equações. Beleza? Então assistam aí a próxima parte do vídeo. Clique like.